A história de Jon Jones. Ainda iremos trazer Jon Jones versus Daniel Cormier, mas a gente vai conhecer primeiro a história dele antes de reagir a essa luta, fechou? Quando a gente viu a história dele aí com outro lutador, a gente viu que ele é bem assim, agressivo. Ele é bem agressivo e teve bastante, assim, problemas durante a carreira dele. Então nós vamos estar conhecendo melhor, tá? Então já deixa o like, se inscreva, quiserem patrocinar o vídeo, link aqui do Live Pix na descrição, vai ajudar muito o nosso canal. 20 minutos, 20 reais, apenas um vídeo para mantermos o controle. Quanto mais curtido um comentário tiver, mais rápido a gente traz. Não esqueçam de olhar nossa playlist aí com todos os vídeos de UFC. Exatamente. Então, sem mais enrola, vamos pro Bora, metazinha aí, 40 mil inscritos, né? É, mano, bora. Máximo ali. Ele que tá muita cotovelada, né? É, mano. Olha a polícia. Pegou o filho do caramba, ele foi preso já, mano. Eu não lembro se ele tinha visto algo relacionado a isso. Na verdade, porque algum acidente que teve, lembra? De algum trânsito, alguma coisa assim? Não sei se tiver louco. Vamos ver se eu for vendo aí. Também não sei, é isso, na verdade. Ah, lembro sim, lembro agora? Sim. Então foi isso mesmo. Nossa, que apresentação, hein? Ele luta ainda, gente? Está aposentado? Como é que é? Vai comentando aí. Pro dele deu até um silêncio, né? Uhum. Só pausa aqui, ó, pra quando a gente for pausar e voltar, já fica suave. Jonathan Dwight Jones nasceu no dia 19 de julho de 1987, em Mano, mesmo dia, mesmo seu aniversário. Jonathan Dwight Nossa, Jones gêmeos. nasceu no dia 19 de julho de 1987, E eu de 2001. em Rochester, Nova York. O filho de Arthur e Camille Jones, pastor de igreja e uma enfermeira. John tem dois irmãos, Pastor de igreja e uma Arthur enfermeira. Jones, o mais velho, e Chandler Jones, o mais novo. Ambos se tornaram grandes jogadores de futebol americano Nossa, e campeões de parece Super mesmo, Bowl, né? enquanto a irmã mais velha, Carmen, infelizmente faleceu aos 18 anos de idade, vítima de um câncer. Jon Jones começou a praticar artes marciais desde criança. Como seus pais eram muito religiosos e tinham uma educação bem rígida com seus filhos, proibindo de ver televisão e sair de casa depois das 18 horas, Jones então praticava wrestling com seus irmãos no porão de sua casa. No colégio, Jones foi praticar futebol americano junto com seus irmãos, onde acabou ganhando o apelido que se tornaria o seu nome de guerra no MMA. Devido à sua alta estatura, membros compridos e por ser bem magrelo, seu treinador lhe deu o apelido de Bones, que significa ossos em inglês. Enquanto seus irmãos seguiram no futebol americano, Jones viu que tinha mais talento no wrestling, na luta greco-romana, e chegou a ser campeão estadual e nacional no juvenil. E depois de anos competindo no wrestling, Jones resolveu abandonar a vida de atleta para tentar se tornar um policial. Mas na época, sua namorada e noiva, Jessie Moses, acabou ficando grávida de sua primeira filha. Então Jones acabou indo trabalhar como segurança para tentar ganhar um dinheiro e ajudar sua família. Até que em um belo dia, literalmente do nada, um amigo o chamou para conhecer uma academia de MMA local em Cortland, chamada de Bomb Squad. Hoje em dia, Jones comenta que isso foi simplesmente o destino o chamando, o momento em que Deus o colocou no caminho da grandeza. Jones aceitou o convite desse amigo, foi treinar na academia Bomb Squad e a partir daí a sua história finalmente havia começado. Depois de apenas 5 meses treinando MMA, Jon Jones já fez sua estreia no profissional, aos 20 anos de idade, em abril de 2008. E acreditem se quiser, mas ele fez e venceu 3 lutas no seu primeiro mês como lutador profissional. Ele lutou 3 finais de semana seguidos. Que a princípio seu apelido era Chocolate Sexual. Depois ele trocou para Bones. E com apenas 3 meses como lutador, Jon Jones já tinha um cartel de 6 vitórias e nenhuma derrota. E foi campeão meio pesado do Battle Cage. E foi aí que em julho de 2008, Jon Jones recebeu um chamado do UFC, pedindo para ele aceitar uma luta de última hora contra o invicto brasileiro André Guzmão. E assim, aos 21 anos de idade,
Jon Jones fez a sua estreia no UFC no dia 9 de agosto de 2008, apenas 4 meses depois de iniciar sua carreira profissional Nossa, no foi MMA. rápido, E ele já então. chamava a atenção por sua monstruosa envergadura. Jones tinha 1,93 de altura Cê é e louco. incríveis 2,15 metros de envergadura, a maior envergadura já registrada no No UFC. UFC. E sem Nossa. muitos problemas, Jones dominou a luta, venceu André Guzmão e estreou com sucesso no UFC. E na luta seguinte, em janeiro de 2009, o jovem Jones foi jogado para os Leões. Foi escalado para enfrentar o veterano e finalista do TUF, Stephan Bonnar, mas Jones impressionou mais uma vez e dominou Bonnar na luta, aplicando golpes que Eita chocaram porra! o mundo, como a cotovelada giratória que fez o americano quicar no chão. Já em julho, ele participou do histórico UFC 100, onde finalizou Jake O'Brien no segundo round. E foi depois dessa luta que Jones entrou na Jackson Inc., em Albuquerque, Novo México, uma renomada academia de MMA que seria sua equipe por vários e vários anos. Oh. Mas a sua primeira luta com a Jackson Inc. foi justamente a mais polêmica de toda a sua carreira. Jon Jones enfrentou Matt Hamill em dezembro de 2009 e, caminhando para o fim do primeiro round, Jones estava massacrando o adversário e quase conseguindo um nocaute técnico, até que ele acabou desferindo uma cotovelada ilegal e a luta foi paralisada. Nessa situação, o árbitro originalmente tiraria 1 ou 2 pontos de Jones, mas como ele Desclassificou, tentou será? se comunicar com Hamill e o mesmo não respondia, ele acreditou que o americano havia sido nocauteado pelos golpes ilegais. Dessa forma, a Desclassificou. luta foi encerrada e Jon Jones foi desclassificado por uma cotovelada ilegal, sofrendo a primeira e única derrota Nossa. de toda a sua carreira. Porém, Caramba. Hamill não havia sido Primeira e nocauteado única pelas derrota, cotoveladas ilegais. E o motivo por ele não responder às falas do árbitro é porque o Hamill, desde nascença, é surdo-mudo. Ah, nossa, velho. Poxa, mano, E como não que não parecia sabiam uma disso derrota, ali, né? Jones voltou a lutar em março de 2010, nocauteando o futuro campeão do One Championship, Brandon Vera. Em agosto, ele nocauteou Vladimir Matsuchenko e em seguida, em fevereiro de 2011, Jon Jones foi emparelhado contra o invicto campeão do TUF, Ryan Bader, um dos principais lutadores da divisão na época e que viria a se tornar duplo campeão do Bellator no futuro. Jon Jones dominou completamente Nossa, a a luta envergadura e desse finalizou cara. Bader Nossa, tipo, olha, facilmente no segundo round. Tipo assim, esse bagulho da envergadura dele ser muito longa, ele fica meio que intocável, né? É, mano. E ele como que bota vai o braço chegar lá? aqui assim na frente, como que alcança? Olha essa perna aqui. Ó, o outro, mano, o cara parece que tá batendo ali no quadril dele, ó, de tão baixinho. Ele dominou verdade, né? completamente a Aí, ó. luta e finalizou Bader Oxe, facilmente verdade, no segundo mano. round, na mesma noite em que Anderson Silva nocauteou Vitor Belfort. Logo após essa luta, Vamos foi assistir. anunciado que o ex-campeão e parceiro de treinos de Jones, Rashad Evans, havia se lesionado e estava fora de sua próxima luta contra o campeão da categoria, Mauricio Shogun. Jon Jones então foi convocado para substituir Evans de última hora e enfrentar Mauricio Shogun pelo cinturão dos meio pesados. Ganhou. O problema é que Jones teria menos de um mês de preparação para enfrentar o campeão da categoria, e ainda era o Shogun, lenda do Pride no auge da carreira Ó, e com não 30 anos conheço de idade. esse. Mas o Também jovem não, Jones lenda do aceitou o Pride. desafio e no dia 19 de março de 2011 ele enfrentaria Mauricio Olha o Shogun tamanho pelo do- cinturão da meio perna, pesado mano. do UFC. No dia anterior do evento, Jones teve uma surpresa nas ruas. Ele estava com seus treinadores e viu uma mulher sendo assaltada. Jones então correu atrás do será ladrão, que é isso? estava armado com uma faca, e o imobilizou Ah, até não. que a polícia chegasse no Cê é local. louco. Por sorte, Jones Aí o ladrão nunca mais roubou na vida dele, né? Imagina você tá ali, vou roubar hoje. Na cotovelada, mano. Nossa, fala assim, pelo amor de Deus, o maior erro da minha vida foi tentar roubar essa pessoa. armado com uma faca e o imobilizou até que a polícia chegasse no local. Cê é Por louco, sorte, imagina. Jones não teve ferimentos e a luta contra Shogun continuou Não, de por sorte o outro também. Horrível, né? É, que ele tava com uma faca, aí sei lá, vai querer dar um. Em Imagina uma o das Jon Jones melhores batendo nela. performances já vistas na história do UFC, o jovem Jones dominou e espancou Mauricio Shogun durante toda a luta. Lenda do O golpe de Pride, misericórdia no veio no auge. terceiro round, com uma joelhada na cabeça do brasileiro, e finalmente o combate foi encerrado. E Jon Jones, aos 23 anos de idade, se tornou o campeão mais jovem de toda a história por do UFC. isso, Apenas 3 anos já. depois do início de sua carreira no MMA. Quanto Na tempo madrugada depois? do dia, apenas 3 3 anos anos. depois do início de sua carreira no MMA. Ascensão, hein? Na madrugada Rápida. do dia 19 de março de 2011, a era Jon Jones havia finalmente começado. Que lenda, hein? Uhum. É louco.
Apesar da grande conquista, havia uma pessoa que tinha ficado furiosa com a vitória de Jon Jones no UFC 128. Quem? Esse alguém foi seu ex-parceiro de treinos e ex-campeão da categoria, Rashad Evans. Rashad se sentiu traído por Jones ter aceitado a luta contra Shogun e por isso deixou a Jackson Inc. e começou a fazer campanha por uma luta contra seu ex-parceiro Jon Jones. Mas como Rashad ainda estava lesionado, outra pessoa teve que pular à frente e enfrentar Jones na sequência. E esse alguém foi o também ex-campeão meio pesado do UFC e lenda do Pride, Quinton Rampage Lenda do Jackson. Pride também. A luta ocorreu em setembro de 2011 e mais uma vez Jones dominou um ex-campeão da categoria, chamando a atenção pela versatilidade, técnicas pouco ortodoxas, como pisões no joelho e pelo uso dos seus perfeitos 2,15 metros de envergadura. Jones finalizou Rampage no quarto round sem problemas e defendeu seu cinturão pela primeira vez. E agora, pela lógica, o próximo adversário deveria ser o Rashad Evans, mas ele acabou sofrendo uma nova lesão. Dessa forma, o também ex-campeão Lyoto Machida assumiu a vaga de desafiante. Jones e Lyoto se enfrentaram em dezembro de 2011 e pela primeira vez vimos Jones passar um certo perigo em uma luta, passando dificuldades no primeiro round com o Karateka. Mas o campeão assumiu o controle no segundo round, abriu um corte feio no rosto do dragão e finalizou o brasileiro com uma guilhotina assustadora. Segunda defesa de cinturão. Aquele cara que caiu assim, começou a convulsionar, mano. Essa luta aí a gente ficou preocupada mesmo, né, mano? Porque o cara parecia que bem sucedida. E finalmente chegou a hora de Jon Jones e Rashad Evans se enfrentarem, e a luta foi marcada para abril de 2012. E por causa do passado e da rixa entre os dois, a rivalidade chamou bastante atenção, e era uma das lutas mais aguardadas do ano. E no evento principal do UFC 145, Jon Jones dominou completamente todos os rounds do confronto contra o seu ex-parceiro de treinos, vencendo pela quarta vez seguida um ex-campeão do UFC e defendendo seu título dos meio pesados pela terceira vez. E após essa vitória, após se consolidar como campeão dominante da categoria dos meio pesados, Jones chegou ao status de estrela do UFC, conseguindo contatos, entrevistas e patrocínios inéditos. Porém, foi justamente nessa época em que ele ascendeu para o estrelato que a fama acabou subindo a cabeça. Foi aí que os problemas de Jones com a justiça começaram a aparecer. Na verdade, um pouco antes disso, muitos fãs já estavam com o pé atrás com Jones, depois das várias declarações de Rashad Evans, afirmando que o campeão não era quem parecia ser, que na verdade ele era falso, que fingia ser uma pessoa boa. E aí, em maio de 2012, Jon Jones foi preso por dirigir embriagado e bater com seu carro num poste, junto com 2 passageiros dentro do carro. Alguns meses depois, Jones faria sua quarta defesa de cinturão contra Dan Henderson no UFC 151, mas o Henderson acabou se lesionando e Jones se recusou a enfrentar o substituto Chael Sonnen de última hora. Sendo assim, o UFC 151 foi o primeiro pay-per-view cancelado da história do UFC. E não só a luta... Eu queria muito ver essa luta, porque o Chael Sonnen é aquele loucão, né? Só que, tipo assim, o cara já é cheirado de doping. Imagina ele versus o Jon Jones. Mas todo o card, que incluía vários estreantes, foi cancelado de última hora. E Jones recebeu toda a culpa na visão do UFC, da mídia e dos fãs. E a popularidade de Jones caía cada vez mais com esse misto de problemas dentro e fora do mundo das lutas. O campeão defendeu seu cinturão pela quarta vez no UFC 152, contra mais um ex-campeão da categoria, Vitor Belfort. No primeiro round, Jones levou um dos maiores sustos de sua carreira, ao ser pego em uma chave de braço do brasileiro. Belfort disse que chegou a sentir o braço do campeão estalando e que estava muito perto de finalizar, mas Jones conseguiu se soltar e prosseguiu dominando Vitor pelo restante da luta, até finalizar o brasileiro no quarto round e defendendo seu cinturão mais uma vez. Na sequência, Jones foi escalado para ser o treinador da 17ª edição do The Ultimate Fighter contra Chael Sonnen, na qual se encerraria com uma luta entre os dois no final da temporada. A luta aconteceu no UFC 159 em abril de 2013 e Jones simplesmente atropelou Sonnen ainda no primeiro round, vencendo o gangster americano na sua própria especialidade, a luta agarrada. Curiosamente, enquanto nocauteava Sonnen no solo, Jones sofreu uma grave lesão no dedão do pé. Se por acaso Sonnen tivesse conseguido sobreviver àquele round, o médico teria interrompido a luta no intervalo, devido à grave lesão de Jones. E assim, Chael Sonnen teria vencido por interrupção médica. Mas como Jones conseguiu o nocaute ainda no primeiro round, ele conseguiu defender seu cinturão pela quinta vez, apesar da grave lesão. Ai, que agonia. Mano, o cara mesmo
com o pé Em setembro de 2013, fudido. John Jones faria a sua 6ª defesa de cinturão. Caso conseguisse, ele passaria a ser Ele o anda pra mim maior como se campeão eu da fosse história dos culpado. meio pesados, superando o Tito Ortiz. E o adversário seria o jovem prospecto Alexander Gustafsson, um gigante sueco A de gente viu essa É daí. a coisa dele, mas foi com ele? Foi. Ah, tá. Não, não 1,96 sei, mano. A gente viu uma luta do Gustafsson aí. Será que Viu, foi com o mano? John Jones? Pior de que eu não altura lembro. e mais de 2 metros de envergadura. A primeira vez em que Jones Não, foi com o Conor, não foi? Conor McGregor, eu acho. Khabib. E não, e o outro? A gente não viu dois? O Conor? Gustafsson. Ah, eu acho que é. Foi, acho né? que é. Tá vendo? enfrentaria Eles alguém maior do que ele. Porém, apesar da é que ele é grandão excelente mesmo. fase do sueco, que vinha de 6 vitórias seguidas, poucos esperavam que ele poderia surpreender. Afinal, era o adversário menos conhecido de Jones até então. E por isso, a luta Ele foi tão surpreendeu, sim, surpreendente. mano. Logo no primeiro Foi com round, ele mesmo. Gustafsson quebrou Foi. mitos e se tornou o primeiro a conseguir quedar e fazer Foi, Jones ó. sangrar. Com Que ele ele. contou isso também no vídeo, que ele nunca tinha caído, Sim. né? Daria uma Pode luta. Após perder o primeiro round, Jones empatou a luta vencendo o segundo, mas no terceiro o sueco voltou com tudo e assumiu a liderança por Verdadeiro 2 a amor 1. também, ó. Jones estava sofrendo como nunca nas mãos de Gustafsson e estava perdendo também o quarto round, mas na reta final Mas acho que ele só conseguiu bater de frente por conta disso da envergadura. Porque ele também é alto, né? Tipo assim, mano, os bração, entendeu? Nas outras lutas ele tava muito na vantagem também pela altura dele. Aí quando ele achou alguém com a mesma altura que ele, aí o negócio já ficou diferente. no primeiro round, Jones empatou a luta vencendo o segundo, mas no terceiro o sueco voltou com tudo e assumiu a liderança por 2 a 1. Jones estava sofrendo como nunca nas mãos de Gustafsson e estava perdendo também o quarto round, mas na reta final ele conseguiu tirar um coelho da cartola e encaixou uma cotovelada giratória que abalou o desafiante. Jones caçou Gustafsson e lançou Ai, tudo que arrepiei. tinha para nocautear o sueco. O desafiante sobreviveu, mas Jones conseguiu reverter o round ao seu favor e aproveitou o momento para vencer o quinto round também, superando Alexander E Gustafsson olha que era um na luta mais desconhecido. difícil de toda a sua carreira. A luta entrou para a história como uma das melhores lutas da história do UFC e chegou a entrar no Hall da Fama da organização. Ó. E como Gustafsson havia sido aquele que chegou mais perto de vencer o campeão e na visão de muitos fãs deveria ter vencido a luta, todos pediam por uma revanche imediata entre os dois. Mas ao favor. invés disso, a próxima luta do campeão seria contra o brasileiro Glover Teixeira, que estava invicto a 20 lutas e seria futuramente 20 o lutas. campeão da categoria em 2021. A luta ocorreu em abril de 2014. Amassou, John Jones dominou completamente o combate, vencendo todos os 5 rounds, se tornando assim o primeiro a vencer Glover Teixeira em quase 10 anos. Essa foi a 7ª defesa de... Primeiro. Nossa! Gente, esse cara é o Meu Deus. Eu não conheci tanto que ele ele- não, mano. Se vocês quiserem, a gente pode trazer esse mano aí careca aí também. Glover. Puta de merda. cinturão de Jones. E após vencer Jimmy Manua na Inglaterra, Alexander Gustafsson ganhou a chance de revanche. E a segunda luta contra John chamou, Jones ó. foi marcada para setembro de 2014. Mas logo em seguida foi cancelada após o sueco sofrer uma lesão no menisco. E com isso, o Daniel invicto Cormier wrestler veio. olímpico e ex-campeão peso pesado do Strike Force, Daniel Cormier, seria o próximo adversário de John Jones. Puta, eu quero ver muito essa Oh, you rixa got your dele. ass whooped today, buddy. No, I didn't. You're a pussy. Oh yeah, you did it. I had you on You're your back. such a little. I had Oh you on my your God. back. I had you on your back. You suck, bro. You're such a little. Yo. Parece que eles estão conversando uma vibe, né? Ai, hoje fim de tarde. Cafézinho, você bate. Nossa, aí tá On your back. You suck, bro. You're such a little. Yo. Ó, é que ele também burrou, ó, o Cormier. Aí foi. Espero que não dá pra ver o que aconteceu, mas eu caí no chão, alguém. Are you still there? A mudança trouxe à tona uma das maiores rivalidades da história Olha, do nossa, MMA. eu quero muito A ver rixa também. entre John Jones e O Daniel Conor ali Cormier sentado. era 100% real, resultando em brigas, discussões, provocações e até ameaças de morte. Because you are just terrible. You're the f***ing scum of the earth. You are a terrible human being, but you can sure turn it on, huh? Thank you. I wish they would let me next door so I could spit in your f***ing face. You know I would absolutely kill you if you ever did something like that, You right? could never kill me. I would literally kill you if you spit in my face. Finalmente, os dois se enfrentaram no Eu dia senti que é 2 de verdade, janeiro de eu também 2015. E Em aí, uma quem luta ganhou? competitiva, Acho que o Jones Jones. acabou vencendo Cormier e rendeu a primeira derrota da carreira do
wrestler olímpico. Ele ainda chegou a vencer o especialista na própria especialidade mais uma vez, quedando DC 5 vezes na a luta. gente viu isso, que ele gosta de quebrar esses padrões, né? Que ele se desafia, mano. Aí, mano, se o cara é da especialidade, então ele vai derrotar o cara ali, mano. Eu acho que o cara com o Chael Sonnen foi a mesma coisa também, O né? cara deve ficar, puta que Que ódio. Puta, era o que eu mais sabia, mano, fazer. Fui derrotado, cara. E após o combate, foi revelado que o campeão havia sido pego no teste antidoping, pelo uso recreativo de cocaína. Essa foi a primeira vez em que Jon Jones caiu no antidoping. No mesmo mês em que Jon Jones e Cormier se enfrentaram, um resultado chocante alterou todo o rumo da categoria dos meio pesados. Alexander Gustafsson foi nocauteado pelo temido nocauteador Anthony Johnson, ainda no primeiro round, e assim surgiu um novo desafiante ao trono de Jones. A luta entre Jon Jones e Anthony Johnson foi marcada para maio de 2015, e como ele passou tranquilamente pelo maior desafio do campeão, a expectativa da luta era bem grande, pois muitos acreditavam que Johnson poderia ser o cara a finalmente bater o rei dos meio pesados. Porém, foi nessa época em que o mundo descobriu a grande verdade, que o único que pode vencer Jon Jones é ele mesmo. Nossa! Tá, poxa! Em abril de 2015, ocorreu um grave acidente na cidade de Albuquerque. Um motorista atravessou o sinal vermelho, bateu no carro de uma mulher grávida e fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A polícia chegou no local, investigou o veículo e, junto com algumas drogas, estava a identidade do motorista, era ele, Jon Jones. Mais tarde, Jones finalmente se entregou para a polícia e foi preso. E com isso, ele foi destituído do seu cinturão do UFC, depois de quase 5 anos como campeão. A categoria agora precisava de um novo campeão, e assim Daniel Cormier substituiu Jon Jones e enfrentou Anthony Johnson. Aí o Jon Jones ficou louco. Na última hora, pelo cinturão vago da categoria. Cormier finalizou Johnson no terceiro round e assim se tornou o novo campeão meio pesado do UFC. Depois de 5 anos, alguém diferente de Jon Jones segurava o cinturão da categoria. Cormier passou a defender seu título e chegou a bater Alexander Gustafsson em outubro de 2015, até que finalmente Jones foi liberado em 2016 e recebeu a chance de enfrentar Daniel Cormier direto pelo cinturão. Mas DC sofreu uma lesão e Jones enfrentou Ovin Sanbru pelo cinturão interino. E mesmo depois de 1 ano e meio parado, Jones venceu o OSP e conquistou o título interino. Nessa época, Jones teve mais um problema com a justiça e foi preso por disputar um racha em Albuquerque, mas conseguiu a liberdade depois de um acordo judicial. A revanche entre Jones e DC foi marcada para o UFC 200 em julho de 2016, mas faltando 2 dias para o combate, uma das maiores bombas caiu em cima do legado de Jones. A USADA, a agência antidoping do UFC, revelou que Jon Jones testou positivo para bloqueadores de estrogênio. Com isso, a revanche contra DC foi cancelada, Jones perdeu o título interino e foi suspenso por 1 ano. Anderson Silva substituiu Jon Jones de última hora, mas foi derrotado por Daniel Cormier no UFC 200. DC seguiu como campeão da categoria e voltou a defender o título em abril de 2017, até que a suspensão de Jones chegou ao fim e a revanche entre os dois foi marcada para julho de 2017. E dessa vez, após 2 rounds bem acirrados, Jones conseguiu nocautear seu grande rival e reconquistou o cinturão dos meio pesados. Só que algumas semanas depois da luta, a USADA revelou que Jones foi pego novamente no doping, dessa vez pelo uso de turinabol, um esteroide que auxilia no ganho de massa muscular. A revanche contra DC foi anulada e assim Cormier foi restituído como campeão da categoria. Jones poderia ter pego até 4 anos de suspensão pelo novo flagra, mas teve a pena reduzida para 15 meses, após Jones ajudar a USADA com uma espécie de delação premiada. Nesse meio tempo, Cormier continuou defendendo seu cinturão dos meio pesados, até que em julho de 2018 ele subiu para o peso pesado e se tornou o segundo duplo campeão da história do UFC. Com isso, DC abriu mão do cinturão e ficou apenas lutando no peso pesado. E para disputar o novo cinturão vago, o UFC agendou a tão sonhada revanche entre Jon Jones e Alexander Gustafsson para dezembro de 2018. Só que novamente problemas com doping voltaram a assombrar a carreira de Jones, quando 33 picogramas foram encontrados no seu organismo. Porém, a USADA revelou que 100, gente? Vocês sabem disso? 3
picogramas foram encontrados no seu organismo. Porém, a usada revelou que a quantidade encontrada era tão pequena que seria impossível ter sido de uma nova ingestão, e que esses picogramas eram resquícios do que foi encontrado no ano passado. O presidente da usada chegou a dizer que a quantidade encontrada no corpo de Jones era como se um grão de sal caísse em uma piscina olímpica, e que era impossível ter quaisquer aumento de performance com essa quantidade em seu corpo. A luta foi mantida de pé, mas foi transferida para a Califórnia. E depois de 15 meses parado e 3 anos depois de perder seu cinturão, Jon Jones nocauteou Alexander Gustafsson e reconquistou o título dos meio pesados. 2 vitórias em cima do mano. Puta, Gustafsson, caramba. Esse mano também é monstro, né, cara? Diferente do seu primeiro reinado, onde dominou e venceu vários ex-campeões e futuros campeões em sequência, a segunda era Jon Jones passou longe de ter o mesmo brilho. A primeira defesa de cinturão desse novo reinado foi em março de 2019, quando dominou Anthony Smith com uma performance bem morna, apesar de incontestável. Na sequência, em julho do mesmo ano, novamente com uma atuação sem brilho, Jones passou raspando pelo brasileiro Thiago Marreta, a primeira decisão dividida de toda sua carreira. Até que em fevereiro de 2020, Jones teve a luta mais dura de sua carreira desde o primeiro combate contra Alexander Gustafsson e quase perdeu seu cinturão para o americano Dominic Reyes, mas acabou saindo vencedor em uma polêmica decisão dos juízes. O curioso é que Jones não parecia ter uma queda de rendimento, mas sim uma clara falta de motivação. Sem grandes nomes ou ex-campeões na categoria para adicionar no seu cartel, Jones parecia pouco motivado a continuar nos meio pesados. Foi aí que ele decidiu deixar a categoria para sempre e buscar novos desafios no peso pesado, em especial para enfrentar o temido campeão Francis Ngannou. E assim, Jones abriu mão do título dos meio pesados em setembro de 2020 e começou a ganhar peso e a se preparar para a nova categoria. Mas a mudança demorou muito mais do que o esperado, e Jones voltou a ter problemas fora do octógono, sendo preso por dirigir drogado e disparando uma arma de fogo pela janela do carro e por agredir sua noiva Jessie Moses, na mesma noite em que foi... a noiva que ele tava... Será que é a mesma mulher? Jessie, que ela falou aí. Nossa, mano. Indicado ao Hall da Fama. Gente, imagina um cara desse tamanho agredindo uma mulher, mano. Pelo amor de Deus, ela... Pela foto ali, ela parecia ser isso aqui do lado dele. Gente, né? Na mesma noite em que foi indicado ao Hall da Fama do UFC, por sua primeira luta contra Gustafsson. Com esses crimes, Jones foi expulso da Jackson Inc. depois de mais de uma década treinando lá. Ele então entrou para a equipe do Henry Cejudo, ex-campeão do UFC, e voltou à sua preparação. Mas outros problemas surgiram e envolviam o campeão dos pesos pesados, Francis Ngannou, que estava em uma guerra fria com o UFC, exigindo uma série de mudanças em seu contrato para poder renovar com a organização. Com isso, mesmo estando pronto para lutar, Jon Jones ficou congelado enquanto o UFC tentava resolver essa situação com o Ngannou. E finalmente, em janeiro de 2023, a conclusão dessa história chegou, mas Francis Ngannou decidiu não renovar com a organização, abriu mão do cinturão e deixou o UFC. E com isso foi marcada uma luta entre Jon Jones e o ex-campeão interino dos pesos pesados, Ciryl Gane, para definir quem seria o novo campeão linear. E mesmo depois de 3 anos parado, estreando em uma nova categoria e aos 35 anos de idade, Jon Jones teve uma das, se não a melhor apresentação de sua carreira e finalizou Ciryl Gane em apenas 2 minutos de luta, se tornando o novo campeão peso pesado do UFC e o maior lutador de MMA de todos os tempos. Nossa, o maior lutador de MMA, cara, de todos os tempos. Já acabou esse vídeo, impossível. Mas, só sempre tem um mas. Por mais que sempre haja discussão e sempre vai ter discussão sobre quem é o maior lutador de todos os tempos, é difícil discordar do status de Jon Jones no topo da lista. São 15 vitórias em lutas valendo cinturão do UFC. Apesar da desqualificação, ele nunca foi derrotado de fato. Dominou 4 gerações diferentes dos meio pesados. Conseguiu ser campeão de uma segunda categoria, sendo as duas as mais pesadas do UFC. Nunca levou knockdown, dificilmente chega a passar perigo em uma luta. Bateu vários ex-campeões e futuros campeões do UFC e também de outras organizações.
campeões e ainda terá a chance de vencer mais um em julho, quando fará sua primeira defesa do cinturão peso pesado contra Stipe Miocic. O mais incrível é que Jones é considerado o maior apesar das polêmicas, apesar das prisões, das suspensões. Jones passou 3 anos inativo para subir para o peso pesado e mais 3 anos no total sendo suspenso por doping ou prisão. Foram 6 anos de carreira perdidos no total. Então, apesar de tudo, apesar de ser considerado o maior da história, Jones poderia ter sido ainda maior. O que eu vou dizer agora pode ser insano, mas o Jon Jones nunca atingiu o seu potencial máximo de fato. E isso é simplesmente assustador. No fim das contas, permanece aquela frase que Jon Jones é o único que pode vencer a si mesmo. E embora seja considerado o maior lutador de todos os tempos, ele também pode ser considerado como o maior desperdício de todos os tempos, por todos esses anos que ele jogou fora, por causa dos seus próprios demônios. Sim. Mano, foi o que o narrador falou aqui, né? Tipo, 6 anos desperdiçados, 4 em atividade, sabe? Realmente foi um potencial desperdiçado, entendeu? Quantas pessoas ele não poderia ter ganhado nesse meio tempo aí que ele ficou preso? Quando ele voltou e não tinha mais os campeões pra Ficou ele. desmotivado. Desmotivado, mano, porque o cara simplesmente se desafiava pra derrotar os campeões, as lendas do Pride, ali que a gente até viu, o Vanderlei Silva. O cara é um monstro completamente, sabe? Porque pode o cara ficar parado, entendeu? Por conta de polêmicas. Parece que ele nasceu justamente pra fazer isso. Infelizmente, com todos os acontecimentos, né? Ele não conseguiu ali atingir completamente o objetivo dele. Mais bizarro ainda é pensar que ainda assim, ele lutando ali, tipo, meio apagado, sem vontade. Tipo assim, como você fica, mano, eu consigo acabar aqui. Mais uma luta. Traz alguém melhor, entendeu? Alguém que eu possa, que seja páreo pra mim. Então, mano, muito absurdo, mano. Absurdo. É louco demais. E esse foi mais um vídeo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões aqui no nosso comentário, tá bom? Patrocinem pra ajudar o nosso canal e olhem também na nossa playlist aqui todos os vídeos que nós estamos reagindo de UFC. Então, até a próxima. Um beijo. Até mais e tchau. Tchau.